Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 11, versículo de número 17, que diz: Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Pedro aqui, logo após ele ter passado na casa de Cornélio, após ele ter ali voltado, para Jerusalém, e eles ouviram falar ali, que Pedro, que estava na casa de Cornélio, e que ele ali, sentou com aqueles homens incircuncisos, e comeu com eles. E Pedro ele vai explicar ali, aos apóstolos e aos irmãos, da Judéia que ouviram, falar a respeito dos gentios, que eles haviam recebido a palavra de Deus. E Pedro vai estar ali, vai começar a explicar e vai falar, como nós falamos no episódio anterior, exatamente como aconteceu. Pedro vai dizer que estava na cidade de Jope orando e caindo em êxtase, em visão. Ele teve uma visão e ele viu algo parecido com um grande lençol que descia do céu preso pelas quatro pontas e vinha até o lugar onde ele estava. Ele olhou dentro daquele lençol e viu quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. Então ele ouviu uma voz que dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. E Pedro lhe respondeu: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro, imundo. E no versículo 9 diz que a voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. E na mesma hora, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia vão chegar à casa em que Pedro estava hospedado. Ele diz que o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e lhe disse: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Nós vamos observar que, com tudo isso, Pedro ele vai contar e vai dizer que ali, e ao pregar, ao falar sobre as boas novas de Cristo Jesus, ele diz que quando ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É interessante quando Pedro ele fala, ali para os apóstolos que ali estavam, os irmãos da Judéia, ele vai falar que ele lembrou do que o Senhor tinha dito. E o que o Senhor disse foi que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se depois Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Contra o Espírito Santo, contra as coisas reveladas pelo Senhor, contra a palavra do Senhor, não tem como ninguém se opor. E quando nós olhamos que Pedro aqui, ele lembra da palavra de Jesus, ele lembra do que o Senhor tinha dito. Para isso nós vemos a importância de estar conectado com a palavra, porque aqui eles estavam presos numa religiosidade, achando que o Senhor veio só para os judeus. O Senhor veio, sim, para o povo judeu, mas ele seria um povo modelo, uma referência. Israel seria referência para todas as outras nações. Não que o Senhor não iria salvar as demais, mas ele seria uma referência, alguém onde a adoração, o louvor, um povo que seria um exemplo
para todas as outras nações, o exemplo a ser seguido. E eles achavam que eram só para eles, né? Religiosidade, egoísmo, todas as vezes faz a gente achar que o Senhor é só nosso, né? É só para os crentes, é só para aqueles que estão na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, né, ela é para todos, não importa qual seja a classe social, não importa qual seja, né, a nação, a cultura, mas é para que todos realmente cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que nós devemos pregar esse evangelho. Pedro, ele prega, ele aprende. Então eu entendo que Pedro, mesmo sendo um servo do Senhor, ele aprendia. O Senhor, a cada dia, ele nos ensina também. E muitas das vezes nós ficamos tão religiosos que queremos nos fechar, não queremos ouvir o Senhor falar, só queremos ouvir as coisas boas, só queremos as promessas boas, as coisas que vão levar, né, e nos tirar muitas das vezes de uma situação difícil, mas muitas das vezes não queremos ouvir uma palavra dura, uma palavra de exortação, uma palavra que mexe conosco. E isso não faz com que muitos continuem sendo meninos religiosos, continuem sendo pessoas que não crescem. Pedro, um servo do Senhor, que andou com Jesus, se ele precisou ser ensinado, vendo os milagres, maravilhas, vendo Cristo ressurreto, vendo tudo, imagine nós que aqui estamos. Nós precisamos entender a importância, saber que é importante a cada dia nós pregarmos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Não o evangelho mascarado, não é evangelho de mentira, não é evangelho de engano, mas o evangelho verdadeiro, aquele que realmente confronta o nosso pecado, que confronta o nosso eu, né, que nos faz realmente pensar realmente de que nós somos pobres, pecadores, miseráveis, e o quanto nós precisamos do perdão do Senhor e da sua misericórdia, quanto nós carecemos disso, e saber que se hoje o Senhor tem nos colocado numa condição onde temos o conhecimento da palavra, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas outrora nós não éramos assim, outrora nós precisamos ser discipulado, ser ensinado por alguém para que chegássemos ao conhecimento da verdade. Então, que nós possamos também ter essa paciência e esse desprendimento, né, e não ficar um crente religioso, alguém que aponta tudo, que fala tudo, e na verdade nunca está disposto a estender as mãos para os necessitados, para aqueles que precisam ouvir a palavra, para aqueles que precisam de uma libertação. Então, que nós possamos aprender como Pedro aprendeu, né? Que nós possamos, quando vierem perguntar, querer explicação sobre o nosso comportamento de servo do Senhor, porque nós atendemos, né, muitas das vezes as pessoas que a sociedade está excluindo, por que nós atendemos diferente? Nós vamos dizer que nós também fomos atendidos pelo Senhor. Ele não olhou para os nossos pecados, ele não olhou para quando nós estávamos andando, mas ele estava pronto a estender as mãos e nos perdoar. Então, muitos hoje não querem dar nem explicação, muitos hoje não querem nem ser incomodados, querem viver uma vida semelhante, igual ao mundo. Mas o Senhor nos chama para viver uma vida diferente, uma vida onde muitos vão perguntar o porquê. Por que você não reagiu? Por que você não brigou? Por que você não fez isso ou aquilo? E você vai dizer, eu não fiz porque o Senhor, Ele está comigo, porque Ele me ensinou a perdoar, porque Ele me ensinou a estar andando nos seus caminhos, a seguir realmente conforme o Mestre, conforme Ele tem ensinado e nos ensinou através da sua palavra. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele venha, da mesma forma que ele desceu sobre os servos do Senhor no princípio, como ele desceu também ali sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra, que também ele te visite, que ele desça sobre você, que ele mude a tua forma de pensar, que ele faça você ser muitas das vezes duro de coração, né, duro, ser difícil de entender as coisas, né? Seja você mesmo um líder, um pastor presidente, seja você alguém que está de frente de algo ou não, mas que está se colocando carrancudo, de coração fechado, uma religiosidade tal que tem afastado as pessoas de você,
que tem colocado as pessoas distantes, porque o religioso não adianta, que o Espírito Santo de Deus ele não vai trabalhar na vida de um religioso, ele vai trabalhar na vida daquele que tem a mente aberta, daquele que está sendo ensinado, que está sendo exortado, que está sendo, muitas das vezes, foi visitado como Pedro pelo Senhor, foi visitado naquele momento e teve uma revelação de que o Senhor ali estava enviando ele, estava mostrando para ele que ele poderia sentar sim àquela mesa, ele poderia sim estar na casa de Cornélio e pregar para Cornélio. E assim ele fez, que o Senhor também te visite, que o Senhor também nos visite a cada dia, para que nós possamos entender e tirar toda a religiosidade e passar a viver em novidade de vida, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, seguindo os costumes da igreja primitiva, não algo que vai fazer, né, que é religioso, mas algo que seja real, que seja verdadeiramente revelado pelo Espírito Santo, que vem de Deus. Então, que nesse dia você também possa estar, né, louvando a Deus, como aqueles todos que estavam ali e que vieram pedir explicação sobre o comportamento de Pedro. Eles ali, quando ouviram Pedro dizer para eles que, né, eles foram batizados com o Espírito Santo, que eles receberam ali o Espírito Santo, né, a palavra do Senhor diz no versículo 18, quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Glória a Deus. Então, que você fique com essa palavra nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração e que você venha deixar ele fazer mudar e fazer morada na sua vida.